Estamos aí na nossa reta final, né, dessa série, né, do mês de abril, sobre enraizados na palavra, e já terminando nessa semana aí sobre propósito. E olha, você sabia que existe um caminho silencioso entre ouvir a palavra e viver o propósito? Então, ó, fiquem ligados nesse vídeo aí que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá? Então, muita gente fica naquela euforia, né, quando recebe alguma promessa, né, o Senhor falando com ela, ela se emociona às vezes, né, o Senhor dá alguma direção para ela, só que, ok, até aí, mas sabe o que acontece depois? Poucos permanecem suficiente para criar raízes. Aí que tá a grande questão. Então é exatamente aí que define tudo, né? Se eu vou receber aquilo que de fato o Senhor falou comigo, tá? Então receber a palavra, gente, é apenas o começo, o pontapé inicial. Agora vivê-la exige o quê? Uma profundidade, né? Eu dizer sim para o Senhor, né? E viver nessa obediência, como nós já falamos, né? Nos outros dias. Então a parábola do semeador, ela traz exatamente isso, um exemplo bem claro, né, que está lá em Mateus 13, né? Então Jesus mostra que a mesma semente, ela foi lançada em diferentes solos, né? E aí a gente começa a perceber, né? Poxa, alguns solos não deram certo, o outro já deu, né? Então o problema não estava na palavra, né? Mas sim na profundidade das raízes, tá entendendo? Então a palavra do Senhor, ela vem da mesma forma que vem para outras pessoas, só que a profundidade da raiz é o que vai definir se vai vingar ou não, né? Se vai crescer, né? Aquela árvore, aquilo que foi lançado dentro de mim, né? Então, algumas pessoas ouviram a palavra e esqueceram. Isso é um tipo de solo. Outro tipo de solo são aqueles que se empolgaram, né? Mas não permaneceram. O terceiro tipo de solo é aqueles que permitiram com que as distrações sufocassem. Mas houve o quarto solo, né, que são aqueles que criam raízes, né, e se frutificam. Lembra, gente? A árvore tem que dar fruto, né? Então, assim, se a gente está ligado no Senhor, a nossa vida, ela frutifica, né? A gente vai estar frutificando. Então, o propósito, ele não nasce de uma empolgação, de uma euforia, tá? Mas ele nasce o quê? Da minha profundidade com o Senhor. Eu quero trazer algumas características disso, tá bom? Então, o primeiro ponto é a palavra, ela planta, tá? Só que são as raízes que sustentam. E às vezes a gente começa assim, dar mais assim importância para aquilo que é visível, né? Gente, para aquilo que você tá vendo, bonitinho, tudo lindinho, existe raízes ali de baixo, né? Eu sempre quando eu olho para uma árvore, depois que eu entendi isso, eu começou a falar muito comigo sobre raízes, né? Eu não consigo olhar para uma árvore e começar a pensar na raiz. Às vezes eu falo, até onde ela tá? Aqui debaixo da terra, né? Será que ela tá pra cá, tá pra lá? Eu fico assim, muito curiosa, né? Porque é interessante isso, né? A gente não dá valor, porque a gente não tá vendo, a gente acha que, a raiz, mas tira ela dali, arranca ela, a árvore que você tá vendo ali bonitinho vai morrer, né? Então toda jornada com Deus começa com uma palavra. Então, por exemplo, uma promessa, uma direção. Então isso já começou com uma palavra, com a palavra, né? O chamado também começa com uma palavra. Então, entre o que Deus falou, né, e o que se cumpre, existe, sabe o quê? Um processo. Eu tô dando risada porque tem gente que fala assim, para de falar de processo, para de falar de processo. Mas é verdade, gente, não tem que ter medo de processo, tudo na nossa vida, né? Você vai fazer, por exemplo, um exame de sangue, né? Tem um processo ali, às vezes você precisa fazer jejum, né? Então você vai ter que parar de comer. Há etapas, não tem como, para tudo, né? Então não tem como não falar que não existe processo com o Senhor, tá? E esse processo, gente, da palavra até ela se consolidar a algo, ela exige raízes, tá? Tem que ter profundidade ali, senão o negócio não vai vingar, não vai sair. Então sem raiz, qualquer dificuldade vai abalar a pessoa, ou qualquer opinião vai desviá-la, ou qualquer coisa, assunto, né, que vier, seja demora, por exemplo, vai desanimar a pessoa. Agora, quando ela tem raiz, olha só a diferença, ela permanece mesmo sem ver, ela continua mesmo sem sentir, ou seja, as emoções não estão no controle, e ela confia mesmo sem entender. Tá entendendo? Então, segundo ponto aqui, as raízes desenvolvem no secreto. Você vê alguma raiz aí, gente, visível? Não dá.
Então você vê que ela está no escurinho ali, mas ela está se desenvolvendo, né? Então o crescimento mais importante ali da árvore não é visível, tá? A raiz, ela não aparece, mas ela sustenta tudo que aparece. Então vivemos em uma cultura que valoriza o quê? A exposição, o reconhecimento, resultados rápidos. Só que Deus, ele trabalha no oculto, tá? Ninguém precisa saber o que está acontecendo aí com você no seu secreto, né? Então por quê? Porque é no secreto que a fé, ela é fortalecida, o caráter é moldado e a identidade é firmada. Tá entendendo? Então o Salmo 1:3 fala assim, ó, ele compara o justo a uma árvore plantada junto às águas, né? Então ela dá fruto no tempo certo, não porque corre atrás, mas porque ela está bem enraizada, tá? O terceiro ponto aqui, a profundidade, ela exige renúncia, tá? Então criar raízes não é confortável, tá? A raiz, ela cresce para baixo, como eu falo. Gente, ela tem que romper, tem que se esforçar para ser aquele lugar que ela tá, para ir até onde tem água, em busca de nutrientes. Então, ela cresce para baixo antes de crescer para fora, antes de vir o visível, né? Então, isso significa, sabe o quê? Abrir mão de distrações, silenciar vozes externas, escolher constância em vez de emoção, tá? Então, nem tudo que te atrai aprofunda. Não se esqueça disso, tá? Por exemplo, a Marta, lá em Lucas 10, né, versículos 38 a 42, ela estava ocupada, já Maria escolheu permanecer onde? Aos pés de Jesus. Então, uma estava ativa, a outra estava, sabe, fazendo o quê? Enraizando. E Jesus deixou bem claro, né, qual foi a melhor escolha ali, tá? O quarto ponto, as tempestades, elas revelam quem tem raiz. Esse ponto aqui é muito importante, porque ninguém escapa de dias difíceis. A gente sabe que dias difíceis vão chegar para todos nós, né? E a gente não tem que preparar no dia, né, que ela chegue, né? Mas a gente tem que estar preparado antes, tá? Então, a diferença aqui não está na ausência de tempestade, tá? Mas sim na profundidade da raiz. Olha só. E quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente não fica mais naquele desespero, e agora, o que eu faço, né? Mas quando você tem raiz do Senhor, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Então, quem não tem raiz, não vai durar, tá? Agora, quem tem raiz, permanece, mesmo com a tempestade. Em Jeremias 17:8 diz que aquele que confia no Senhor é como árvore que não teme quando vem o calor. Sabe por quê? Vou te falar o porquê. Porque a raiz já está firme. Tá calor, só que a raiz está lá, pegando água, ela já encontrou a fonte dela, entende? O ponto 5 aqui, da raiz ao fruto, o propósito, ele se manifesta naturalmente. Então o fruto, ele não é produzido por esforço, tá? Não queira você dar fruto se por você que não vai rolar, tá? Mas o fruto, ele é consequência de uma vida enraizada, tá? Conectada com o Senhor, onde há essa conexão, né? Então quando você está conectado com Deus, o caráter muda, as decisões se alinham, né? O propósito se revela. Você não precisa forçar, por exemplo, o resultado, tá? O fruto, ele é inevitável para quem tem raiz, ele vai chegar, tá? O ponto 6 aqui, e o perigo de querer propósito sem profundidade. Muitos escorregam aqui, tá? Eu falo assim que esse é um dos maiores desafios de hoje, tá? Muitos querem, por exemplo, viver no propósito, ser usados, ver resultados, mas eles não querem tempo com Deus, constância e muito menos o processo. Tá? Então, e isso, gente, acaba gerando algo superficial. Então começa rápido, né? Pode até crescer rápido também. Só que sem raiz, o propósito ele não se mantém. Então a jornada da palavra no propósito não é sobre velocidade, tá? Mas sim profundidade. Então Deus, ele não está com pressa em nos expor, sabe, colocar holofote, essas coisas, de forma alguma. Mas ele está comprometido em nos sustentar. Porque ele sabe que aquilo que cresce, que aquilo que está crescendo sem raiz, não vai permanecer, não consegue, tá? Então, quem se aprofunda em Deus no secreto, floresce com propósito no tempo certo, tá? Gente, é isso.
né? O tema de hoje foi muito importante, né? A gente vê, por exemplo, né, Davi quando foi ungido para ser rei, ele não saiu de imediato, né, da onde ele estava e foi para assumir, né, o governo, a liderança do país, dessa nação, né? Ele teve um tempo dele ainda de florescer, de aprender, de se desenvolver, de ter maturidade, né? Mas essa caminhada, o Senhor foi fazendo esses ajustes até que chegou o dia. Davi estava preparado para assumir o reinado, né? Então é uma caminhada, né? Houve um tempo, né, do tempo dele receber a palavra até chegar o momento. E nós precisamos entender que a nossa vida continua do mesmo jeito, né? É dessa forma que o Senhor trabalha nesse processo. Não adianta você querer disparar, querer viver, fazer um monte de coisa, se ainda não está havendo que essa transformação de dentro para fora, né? Viver esse processo do Senhor, onde as raízes, né, elas estão crescendo, estão se aprofundando lá para baixo onde ninguém está vendo. Então, não deixe esse tempo, não abra mão desse tempo com o Senhor, tá? Esse tempo em secreto, porque é isso que vai te dar a sustância, né? É isso que vai te dar firmeza. Você vai entender, você não vai ficar confuso no meio do caminho, onde o Senhor vai poder fazer os ajustes também e você ficar firme, porque o propósito vai se cumprir na tua vida, se cumprir na vida de todos aqueles que ficam firmes no Senhor, onde há essa conexão, esse relacionamento com o Senhor, tá bom? Deus abençoe. Amanhã é o último dia, viu? Então vamos lá, não vai perder esse vídeo não, tá? Até mais!